gente, bom dia. Acabei de ligar aqui o vídeo, o som, tudo bem? Bom Tudo. Bom dia, dia, tudo bom, doutora? tudo bem. Agora foi. Tudo bem, Renato? Obrigada, viu, por ter vindo. Oi, Ana Clara, eu que te agradeço o convite. Ó, deixa eu te falar, você vai ser beneficiada, porque quem fica por último, as meninas assim começam a perguntar loucamente. Então vai ter. Ai, que bom, vamos ter interação. E na aula anterior você não pegou essa parte, mas ela já falou um pouco sobre divisão sexual do trabalho, e inclusive a gente comentou que aqui no DF, quando as empregadas domésticas também entram na proteção da Lei da Maria da Penha, quando sofre violência dentro do ambiente de trabalho. Uhum. Aí, só para já dar uma adiantada, porque também tem a ver com a sua aula hoje, tá? Sim, sim, é um gancho importante para começar, né? Isso. E aí, elas vão ter esse intervalo rapidinho, só para ir ao banheiro, resolver a vida. E aí, depois volta e a gente. O Emanuele Perfeito. vai dar a introdução. Aqui a gente tem a Bianca, a Renata também, que também são que são do grupo Lidera. Oi, Olá, doutor. Emanuele, olá, Ai, peraí que eu Bianca, Renata. confundi aqui na câmera. Olá. Oi, Renata. Isso, você tem alguma dúvida, Renata? Acho que é aquelas instruções que você tinha me passado, né, Ana? Eu começo com uma fala um pouco mais longa e depois abro para as perguntas, não é isso? Isso, mas esse formato é o que você achar melhor também. Se você quiser deixá-las conversando, abrir o microfone para fazer perguntas durante a sua explanação, fica à vontade. Acho que vou fazer isso. Eu me organizei para um roteirinho aqui de coisas que eu queria falar e depois para abrir pergunta, mas evidentemente se elas quiserem me interromper para perguntar também, fica livre. Vou falar isso Só para elas. combinamos antes. Também, se você quiser com a câmera aberta, câmera fechada, também é uma escolha sua, tá? Ah, tá bom. Tá bom? Acho que já estamos chegando no horário. A Miriam aqui. Ai, Que podemos, né? Vamos? já, acho que já podemos. Emanuele, com a Então, palavra. bom, gente, eu vou passar a palavra aqui para nossa colega, a Emanuele, que também é integrante do nosso grupo de pesquisa do Lidera. Ela é residente de Pernambuco e vou passar para ela fazer as honras do segundo bloco. Bom dia, meninas. Como a Renata falou, meu nome é Emanuele. É um prazer imenso participar do curso com vocês. E eu vou ter a honra de apresentar a nossa segunda convidada, que é a professora doutora Renata Queiroz Dutra, que vai abordar a temática do direito do trabalho na perspectiva do gênero. Renata Queiroz Dutra, ela é professora adjunta de Direito e Processo do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, a UNB. É doutora e mestra em Direito e Estado e Constituição pela mesma instituição. Realizou sua graduação na Universidade Federal da Bahia. Também é membro de grupos de pesquisa, como Transformações no Trabalho, Democracia e Proteção Social, pela Faculdade de Direito da UFBA, e Trabalho, Precarização e Resistências, pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, também na Universidade Federal da Bahia. Trabalha Direito em Constituição e Cidadania, pela Faculdade de Direito da UNB. É membro também da REMIR, que é a Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista, e da Rede Nacional de Grupos de Pesquisa e Direito do Trabalho e Previdência Social. Então, eu tenho a imensa honra de passar a palavra para a doutora Renata Queiroz Dutra, a qual já agradecemos a imensa presença e contribuição dela. Obrigada, Emanuele, pelas suas palavras gentis, obrigada pela apresentação. Eu queria dar um bom dia a todos os presentes aqui hoje, agradecer a Ana Clara, a organização do evento na pessoa da Ana Clara, né, que foi quem me fez o convite para estar aqui, dizer que eu achei muito interessante a iniciativa desse projeto de formação de lideranças femininas, acho que iniciativas dessa ordem são essenciais, né, no contexto que a gente está vivendo, e para tentar construir cenários de maior igualdade, né, entre homens e mulheres.
nas nossas relações sociais. Eu queria compartilhar com vocês de início, além de me apresentar, que a Emanuele já me ajudou com isso, que eu fui professora da Universidade Federal da Bahia, antes de ser professora da Universidade de Brasília, e na Universidade Federal da Bahia eu coordenei um projeto, que vocês também já devem conhecer, porque também é feito aqui em Brasília, que é o projeto Promotoras Legais Populares, em que se trabalhava com formação de mulheres, né, em direitos humanos e cidadania, buscando a formação de lideranças também, né, e na experiência da Universidade Federal da Bahia, nós fizemos esse curso com as próprias trabalhadoras da universidade, né, então as pessoas que trabalhavam de forma terceirizada na universidade. Olha, a Vitória já está ali me falando, eu sou da Bahia, então nós somos conterrâneas, Vitória, que satisfação te encontrar aqui. Então, nesse curso da Universidade Federal da Bahia, nós tivemos a oportunidade de fazer por 2 anos, 2 edições, com as trabalhadoras terceirizadas da universidade, e foi uma experiência muito rica, né, em que a gente conseguiu construir um espaço de discussão de temas de interesse das mulheres, e estou tentando acompanhar aqui as mensagens enquanto eu falo, mas que bom, estou vendo, além de outras pessoas da Bahia, pessoas que também são engajadas no projeto TLP, que maravilha, acho que a gente vai ter muito para trocar aqui, então, nessa manhã. E a experiência que eu tive nesse curso foi uma experiência de compartilhar, né, uma série de discussões, principalmente sobre o trabalho, porque esse também era um tema que, assim como foi considerado importante por vocês, para a gente discutir hoje, foi considerado importante nessas 2 outras experiências que eu participei, e se mostrou muito importante, muito sensível discutir as relações de trabalho e o direito do trabalho a partir de uma perspectiva das mulheres, né, de como as demandas das mulheres muitas vezes não encontram um amparo nessa forma jurídica que a gente tem consolidada do direito do trabalho, quanto ainda falta a gente caminhar em relação a esse assunto, né, em relação à revisão das próprias estruturas do direito do trabalho em favor de uma proteção efetiva que considere a condição das mulheres, mas também vimos potencialidades, né, nessa experiência, no sentido de quanto mais nós conhecemos o que já foi conquistado, que já foi caminhado em relação ao direito do trabalho, mais nós podemos disputar os sentidos do direito em favor da construção de mais igualdade no âmbito das relações de trabalho, né? Então, a proposta aqui hoje muito dialogicamente, a gente bater um papo mesmo sobre esse lugar contraditório do direito do trabalho em relação às mulheres, entendendo, né, que existe uma crítica feminista que precisa ser feita ao direito do trabalho, ainda existem muitas faltas do direito do trabalho em relação ao contexto específico das mulheres, à condição específica das mulheres, mas também já existem alguns caminhos trilhados e a gente precisa se apropriar também desses caminhos, né, sem deixar de fazer a crítica, valorizar também o que já foi produzido. E é um pouco isso que eu queria discutir com vocês aqui hoje, né? A Emanuele já me apresentou, hoje eu sou professora em dedicação exclusiva da Universidade Federal da Bahia, ou da Universidade de Brasília. Eu fui por 4 anos professora da Universidade Federal da Bahia e fui também por 11 anos analista judiciária do Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, tem uma trajetória na universidade e na Justiça do Trabalho, sempre muito ligada com a questão do direito do trabalho. Embora eu não seja uma pesquisadora especificamente no campo dos estudos de gênero, as minhas pesquisas na universidade sempre envolveram grupos de trabalhadoras, grupos de profissões que são predominantemente femininas, né? Então, eu venho estudando desde a graduação trabalho doméstico, estudei no meu mestrado e no meu doutorado as trabalhadoras de telemarketing, que também é uma categoria feminina, e mais recentemente vinha estudando as trabalhadoras terceirizadas da limpeza, que também é uma categoria formada por mulheres, né? Então, eu queria também me valer um pouco dessas experiências de pesquisa hoje, para a gente conseguir conversar um pouco sobre esse tema a partir também de experiências concretas
E quero muito ouvir vocês também, quero muito conhecer vocês, as experiências de vocês e o olhar que vocês têm sobre essas questões que eu vou trazer aqui hoje. Eu me organizei, já que a gente tem esse formato virtual, que é um pouco difícil, né? Para quem está acostumado com sala de aula, traz uma série de limitações, mas eu me organizei para fazer uma exposição das ideias que eu acho fundamentais a gente trabalhar hoje e, em seguida, deixar o tempo livre para que vocês possam demandar, né? Trazer as questões que preocupam vocês, as dúvidas, os comentários, enfim, que vocês tenham para fazer sobre a questão do direito do trabalho em relação à proteção das mulheres. Mas eu quero deixar vocês muito à vontade para me interromper, fazer questionamentos durante a minha fala, tá? Então, não se intimidem por conta disso. Não, eu me organizei para fazer assim como uma forma de provocar o debate, falar um pouquinho para suscitar as questões e depois passar a palavra para vocês. Mas se as questões forem surgindo, vocês fiquem muito à vontade, a gente está aqui num espaço de conversa mesmo, não tem que ter nem que esperar eu concluir para fazer as intervenções. Pode ser assim? Estamos combinadas? As meninas falaram sobre essa coisa de deixar a câmera aberta ou fechada, embora seja muito bom ver vocês, e a gente sempre queira isso, eu deixo vocês à vontade, porque eu sei que às vezes a gente está num contexto que não dá legal para abrir a câmera, então fica a critério de vocês, tá bom? Quem quiser abrir, abre, quem não quiser, fica à vontade. Pode falar com o microfone, abre o microfone, deixa a câmera fechada, abre os dois, como vocês quiserem. Professora. Ok? Oi. É só uma curiosidade que eu fiquei, que a senhora falou que PLP faz parte do projeto, e eu gostaria de saber só uma coisinha, quais os princípios das PLPs da Bahia, resumidamente, né, para não fugir muito do tema. Uhum. Olha, a gente se baseou muito na experiência da PLP da UNB, né, que foi a experiência que eu conhecia, porque antes de ser professora na Universidade Federal da Bahia, eu tinha feito mestrado e doutorado aqui na UNB, então eu me vali muito dessa experiência, mas a gente deixou aberto também para as trabalhadoras incorporarem novas questões, mas a gente basicamente abraçou mesmo, né, essa proposta de uma construção do espaço de formação a partir da educação popular, da horizontalidade, da valorização do saber popular, da defesa da igualdade, combate à violência. A primeira turma teve um enfoque bem significativo no combate à violência contra a mulher e na luta pela emancipação feminina. As outras turmas já tiveram um recorte mais centrado na valorização do trabalho feminino, no combate às discriminações no trabalho. Enfim, são experiências ricas que é difícil a gente reduzir em enunciados, né? Mas fizemos, né, no início do curso e reafirmamos no final essa carta de princípios em torno desses valores. Ah, entendi. Obrigada. Quais que foram, você percebe semelhanças, diferenças a partir da sua experiência aqui de Brasília? Você quer compartilhar também, Ludmila? Percebo, eu acredito que cada região tem a sua identidade, mas algumas coisas são bem parecidas, sim. Aí, tem um formato, a didática, tem PLPs que tem uma abordagem mais específica, tem outras que é mais ampla, tem algumas regiões que atraem mais o público de classe média, a galera assim, da UNB mesmo. Aí, aqui de Águas Lindas, é mais o público de periferia mesmo. Aí tem que ter uma metodologia mais específica. Aí eu gosto sempre de estar perguntando para conhecer, porque é sempre bom, né? Inovar, misturar, ver coisas diferentes. Entendi, legal. Na UFBA, como a gente estava fazendo pela primeira vez e a gente não tinha conseguido uma infraestrutura que a gente pudesse fazer na periferia o próprio curso, né? A gente ia fazer dentro da universidade, que fica num bairro mais central de Salvador. A gente, na própria proposta de inscrição do curso, a gente delimitou, né, esse recorte de que o
público-alvo do curso seriam as trabalhadoras terceirizadas da universidade. Isso garantiu um recorte de classe, né, bem significativo em relação ao perfil do curso e também orientou nossas metodologias, né, de discussão, de formação. E agora, eu acho que a gente fez 2 edições com esse recorte, a terceira experiência que eles estão fazendo esse ano, que estão se preparando para fazer, né, porque ainda estão adaptando ao formato virtual, já seria aberta, mas com convites direcionados ao movimento sindical, aos movimentos sociais. Então, tem havido esse filtro prévio, né, de um direcionamento mais voltado para mulheres da classe trabalhadora. É isso. Mas a gente pode ir conversando mais sobre essa experiência que, certamente, eu acho que foi uma das experiências mais ricas que eu tive de educação e de discussão sobre gênero. Então, gente, eu estava falando um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre as minhas pesquisas, e aí eu já queria começar, então, a trazer para vocês isso que eu estou chamando de uma abordagem feminista do direito do trabalho. Eu vou me propor, nesse tempo que eu tenho para fazer a exposição, falar um pouco de um tema que a Ana Clara me adiantou, que vocês já começaram a conversar com a palestrante anterior, né, que é sobre a divisão sexual do trabalho. A partir da ideia de divisão sexual do trabalho, eu vou propor algumas reflexões a vocês sobre o que a gente denomina de trabalho de cuidado, que seria uma designação mais ampla para a ideia do próprio trabalho doméstico. E, em seguida, a gente vai se valer dessas 2 compreensões para falar um pouco sobre quem é o sujeito de direitos do direito do trabalho, né? Quem que é essa pessoa que o direito do trabalho, que as leis, da forma como elas estão conformadas hoje, elas visam proteger. E aí, a gente vai se perguntar se esse sujeito protegido pelo direito do trabalho, ele tem um gênero, né? Se ele é um sujeito universal, se ele é um sujeito que pode acomodar homens e mulheres, ou se ele tem limites, e que limites são esses, tá? Então, a partir dessas reflexões, a gente vai fazer um olhar crítico para o direito do trabalho, e em seguida, vamos perceber como isso se desdobra em relação às experiências das mulheres, pensando situações de discriminação, situações que envolvem a acomodação de responsabilidades reprodutivas, situações que se relacionam com a participação das mulheres na esfera coletiva, e pretendo fechar falando um pouquinho da pandemia, né, de como o direito do trabalho tocou as mulheres em relação a esse contexto da pandemia, tá? Eu soube que vocês já falaram um pouquinho hoje sobre divisão sexual do trabalho, mas quando a gente pensa em relações de trabalho, mundo do trabalho e dinâmicas de gênero, a gente normalmente parte do pressuposto de que existem determinados lugares que são ocupados por homens e determinados lugares que são ocupados por mulheres no mundo do trabalho. Às vezes a gente até vê isso de uma forma naturalizada, né? Como se existissem profissões e trabalhos de mulher, profissões e trabalho de homens, né? Longe de serem habilidades naturais, aptidões naturais, a gente, na verdade, tem percebido, e a investigação histórica e sociológica desses processos nos mostram que essa distribuição e essa divisão do trabalho entre homens e mulheres, ela é uma divisão construída socialmente, né? Então, ela faz parte desse conjunto de atribuições de gênero que indicam determinados modos de ser, de agir, determinadas condições sociais para homens e para mulheres de forma diversa, né? E quando a gente percebe que há, desde antes do capitalismo, né, desde os primórdios da nossa civilização, uma divisão desses papéis no mundo do trabalho, a gente pode perceber de forma crítica como esses lugares ocupados por homens e mulheres no mundo do trabalho acabam condicionando a forma como homens e mulheres são vistos para além do trabalho, né? Então, a ideia de uma divisão sexual do trabalho, distribuindo tarefas para homens e mulheres, ela não é uma ideia neutra, mas ela é uma ideia que envolve também o desenvolvimento de relações de poder. E isso acontece por quê?
Porque ao dividir entre homens e mulheres, principalmente a ideia de trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, né? O que seria o trabalho produtivo? Aquele trabalho que é feito para gerar riqueza, aquele trabalho que é feito para produzir na indústria, produzir na agricultura, produzir para vender, para gerar um rendimento imediato no espaço público. E o trabalho reprodutivo seria aquele trabalho feito no ambiente privado, no ambiente doméstico, né? Então, em que as mulheres se concentrariam em limpar, cozinhar, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, né? Essa divisão de tarefas, que pode parecer uma divisão relacionada ao fato de as mulheres terem a responsabilidade reprodutiva com o cuidado das crianças, já que elas dão à luz, e isso faz com que elas fiquem um pouco mais em torno do ambiente doméstico, na verdade a gente percebe que ela tem muito pouco de uma característica biológica, né? Para além da questão da reprodução biológica, as mulheres acabam assumindo durante toda a sua vida adulta, e muitas vezes até na infância, uma série de obrigações relacionadas a um ambiente privado ou ambiente doméstico, que não tem necessariamente relação com essa reprodução física, essa reprodução biológica, né? Então, desde cedo, as meninas são ensinadas que elas têm que cuidar da casa, que elas têm que aprender a cozinhar, que elas vão ter que ter um marido e cuidar do ambiente doméstico para esse marido, que elas vão ter filhos e que a responsabilidade de alimentar, higienizar, educar e cuidar dos filhos é exclusivamente delas, e que elas também vão ter que assumir outros cuidados em relação às pessoas da família, aos idosos, enfim. Toda essa carga de trabalho, que é uma carga imensa, não preciso explicar isso aqui porque eu estou entre mulheres, a gente sabe muito bem o quanto que isso demanda de tempo, de energia, para que o ambiente doméstico ele se mantenha organizado, ele se mantenha saudável, para que as pessoas possam viver e possam descansar e possam recobrar suas energias, né, nesse espaço. Esse trabalho todo ele foi imbuído às mulheres, né, e os homens ficaram encarregados, numa divisão sexual do trabalho, de todas aquelas tarefas que eram realizadas fora desse espaço doméstico e que tinham por característica o fato de gerar uma riqueza valorizada pela nossa sociedade. Então, percebam que quando a gente fala de uma divisão sexual do trabalho, que a gente pode perceber só observando o nosso cotidiano, homens engajados no espaço público, nas atividades que são reconhecidas como atividades de valor, de responsabilidade, e mulheres encarregadas desse espaço privado no trabalho reprodutivo, você tem uma divisão que ela produz muitos sentidos, né? Então, quando as mulheres ficam no espaço doméstico, cuidando dessas tarefas, e os homens vão para o espaço público produzir riqueza, né? Riqueza, porque a nossa sociedade reconhece que o que eles fazem é gerar riqueza, isso faz com que o trabalho da mulher seja considerado inferior e o trabalho do homem seja considerado superior ou mais importante. Isso faz com que os homens sejam considerados sujeitos que estão autorizados a transitar no espaço público, então eles estão autorizados a estar na rua, a circular por onde eles quiserem, a falar nos espaços e a serem ouvidos, a participar das decisões públicas, né? E não é à toa que a gente vê a vida pública, a vida política sendo dominada majoritariamente pelos homens. E as mulheres, num sentido também de se resguardar o privado, de entender que elas não pertencem ao espaço público, de muitas vezes não ter assegurado seu espaço de fala quando elas vão para esse espaço. Obviamente, gente, eu estou trazendo essa divisão que em outros momentos da história já foi mais estanque, né, no sentido de que as mulheres só faziam esse trabalho, os homens só faziam aquele trabalho. É importante a gente perceber que com o desenvolvimento da sociedade, as lutas das mulheres por espaço também na seara pública, né, no mercado de trabalho, foi havendo aos poucos a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Mas o que acontece é que ao se inserir no mercado de trabalho, as mulheres não foram desobrigadas das tarefas que elas já realizavam no espaço privado doméstico, né, no espaço reprodutivo.
Então, o que aconteceu foi que as mulheres alcançaram a possibilidade de estar no espaço público, acumulando essas tarefas que eram exercidas e que sempre foram exercidas por elas no espaço privado. E ao fazer isso, acontece um fenômeno que é interessante da gente observar, que muitas vezes as mulheres são recrutadas a fazer no espaço público trabalhos que são similares àqueles que elas faziam no espaço privado. Então, é muito comum a gente perceber como profissões femininas, aquelas profissões que reproduzem o trabalho de cuidado no espaço público. Então, eu vou ser trabalhadora doméstica na casa de outra pessoa, eu vou ser trabalhadora do setor de serviço da limpeza no prédio público, eu vou ser enfermeira, eu vou cuidar das pessoas no hospital, eu vou ser assistente social, eu vou ser professora primária, que reproduz aquela, em alguma medida, uma parte importante da educação infantil que as mães tomam conta, eu vou ser cuidadora, né? E aí a gente vai percebendo, eu vou ser secretária, eu vou ser telefonista, que há, de certa forma, uma absorção das mulheres no espaço produtivo, tentando fazer com que aquilo que elas faziam em casa fosse feito no espaço público, e não com que esse ingresso das mulheres no mercado de trabalho formal, no espaço público, se desse em concorrência, em condição de igualdade com aquelas ocupações que tradicionalmente são ocupadas por homens. Então, mesmo tendo havido um processo de inclusão cada vez maior das mulheres no espaço, no mercado de trabalho, no espaço público. Então, hoje as mulheres não ficam mais apenas em casa, embora ainda tenham muitas mulheres que ficam trabalhando exclusivamente para a família. Mas a gente tem um determinado modo das mulheres de estar presente no mercado de trabalho, né? E esse modo é condicionado porque se espera que as mulheres façam no espaço público aquilo que elas fazem no espaço privado, e também porque o fato de elas acumularem esses dois trabalhos impede muitas vezes que as mulheres consigam desempenhar em concorrência com os homens no espaço público aquelas tarefas que são mais valorizadas, né? Então, preocupações que as mulheres têm, por exemplo, de onde eu vou deixar meu filho, quem vai fazer a janta, que eu não posso voltar tarde porque eu tenho que buscar na creche, são preocupações que não passam pelo horizonte masculino, que acabam condicionando as possibilidades de acesso das mulheres a determinadas ocupações e a determinadas ascensões profissionais em certas ocupações que elas passam a desempenhar, né? Então, é muito interessante perceber que, embora quando a gente fala de divisão sexual do trabalho, no sentido estrito, né, mulher só fica em casa, homem trabalha na rua, isso já tenha sido superado, porque há um trânsito das mulheres no espaço público hoje que é garantido. Por outro lado, como esse espaço é garantido e como o fato de as mulheres continuarem vinculadas ao espaço, as obrigações e as responsabilidades do espaço privado, continua pesando na forma como elas são vistas no espaço público, no tipo de tarefa que elas podem exercer no espaço público e na forma como elas podem se dedicar a esse espaço público, já que elas continuam encarregadas do espaço privado. Então, quando a gente fala de uma crítica do direito do trabalho e pensar criticamente as relações de trabalho a partir de um recorte de gênero, e eu trago para vocês o debate sobre o trabalho doméstico, a gente tem que discutir o trabalho das empregadas domésticas e diaristas, porque essa é uma profissão tipicamente feminina, que, inclusive, foi a profissão que mais demorou de ter acesso a direitos na história do nosso país, né? Então, a gente só teve a equiparação de direitos mínimos para as trabalhadoras domésticas, como o direito ao limite de jornada, ao recebimento de horas extras, em 2015, ontem, né? Quando os outros trabalhadores têm esses direitos desde 1943. Então, o fato do trabalho doméstico profissional, digamos assim, ser uma tarefa feminina, fez com que ser um trabalho feminino, fez com que essa fosse uma categoria que tivesse muita dificuldade de acessar direitos, por conta das estruturas machistas que regem a nossa sociedade. Mas eu também quero que vocês percebam, que a gente considere aqui na nossa discussão, que o trabalho doméstico que é feito pelas mulheres gratuitamente para suas famílias, ou seja, que não é um trabalho doméstico profissionalizado, porque você não trabalha para uma família estranha, mas que você faz para a sua própria família, sem ser
remunerada por isso, sem ser reconhecida por isso, é trabalho, e é uma carga de trabalho muito significativa que acaba limitando e condicionando as possibilidades das mulheres de estar nas relações de trabalho no espaço público. Vou trazer aqui para vocês o dado do IBGE de 2019. Segundo o IBGE, no Brasil, as mulheres dedicam uma média de 18,5 horas semanais aos afazeres domésticos e cuidados com pessoas, em comparação aos homens, que declararam gastar 10,3 horas semanais nessas atividades. Percebam que essa é uma resposta por declaração, né? Então, ainda pode ter uma divergência de superdimensionamento ou subdimensionamento desse tempo por homens e mulheres. Mas, mesmo assim, a gente tem uma dimensão de quase o dobro, né, do tempo que as mulheres gastam fazendo tarefas domésticas em relação aos homens. E aí, se a gente partir para discutir igualdade no mercado de trabalho e não considerar isso, e não considerar que as mulheres elas já chegam no mercado de trabalho formal cansadas porque elas estão desempenhando, além daquele trabalho, toda essa carga de trabalho doméstica, né, que inclusive ocupa o tempo de forma difusa, né, exige uma atenção permanente, isso acaba impedindo que a gente compreenda a real condição das mulheres no mercado de trabalho. E essa é a fonte de uma das principais críticas que a gente vai fazer ao direito do trabalho, quando ele regula o conjunto dos direitos, né? Quando o direito do trabalho vai regular o conjunto dos direitos dos trabalhadores e ele pensa na inserção do trabalho feminino, o que ele se dedica a cuidar? Licença maternidade, creche, amamentação, enfim, como se a mulher no ambiente de trabalho fosse um homem que se reproduz biologicamente, quando, na verdade, toda essa percepção de como os sujeitos se comportam, sendo homens e sendo mulheres, no mundo do trabalho, que envolve o espaço público e o espaço privado, indica que as mulheres vivem o trabalho de uma forma completamente diferente dos homens, porque ela acorda mais cedo para deixar o almoço pronto, ela dormiu tarde porque ela estava lavando e passando roupa, ela tem que ficar o dia todo monitorando o filho para saber onde que está, para deixar em algum lugar, para buscar na creche, para levar. Essa atenção difusa, que compromete cerca de 18 horas por semana das mulheres, ela atravessa a experiência do trabalho, ela dificulta as possibilidades de ascensão do trabalho e ela condiciona a forma como as mulheres são vistas no trabalho, né, no mundo do trabalho. Então, a gente tem que pensar essas coisas de uma forma conjunta e fazer um esforço de crítica do direito do trabalho para que ele passe a entender que os sujeitos que são protegidos pelas regras trabalhistas, eles não são um padrão, né? Eles são diferentes, eles se comportam e são demandados pela sociedade de forma diferente. E se a gente não tratar os desiguais de forma desigual, a gente produz mais desigualdade. Mas, enfim, feita essa noção inicial sobre a divisão sexual do trabalho, é importante também a gente perceber que essa divisão sexual do trabalho, ela se opera de forma diferente em relação às experiências de mulheres brancas e de mulheres negras, né? Eu sempre gosto de trazer essa narrativa, que é uma narrativa que normalmente se identifica com as discussões de gênero que aconteceram, principalmente no continente europeu, e que muitas vezes a gente reproduz aqui no Brasil sem pensar criticamente, né? Então, essa linearidade que diz, havia uma divisão sexual do trabalho, depois as mulheres começaram a ser recrutadas para entrar no mercado de trabalho, e a partir da década de 80, com a reestruturação produtiva, as mulheres tiveram uma ascensão cada vez mais significativa no acesso ao mercado de trabalho formal, só que isso aconteceu colocando as mulheres principalmente nas profissões periféricas, menos valorizadas e mais precárias. Quando a gente vai pensar essa estrutura, essa trajetória da inserção das mulheres no mercado de trabalho, que foi vivenciada numa perspectiva dos países europeus, ela não é em nada similar à experiência que a gente viveu aqui no Brasil. E, principalmente, ela não é similar nem entre as mulheres brasileiras, né? Porque a mulher branca
sendo condicionada ao espaço privado, porque se entendia que a mulher é o sexo frágil, é uma meia-força, que aos poucos, quando você começa a ter o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, ali a partir da década de 40, década de 50, as mulheres brancas começam a ter acesso a essas profissões mais administrativas, no setor de serviço, como secretárias, vendedoras, e aos poucos vão ingressando no mercado de trabalho formal. Quando a gente vai ver a história das mulheres negras, essa é uma narrativa completamente diferente, né? Então, as mulheres negras, principalmente aquelas que viveram, quando a gente vai buscar a nossa experiência histórica pretérita, a gente vai ver que essas mulheres negras que foram escravizadas no período da escravidão, diferentemente dessa divisão sexual do trabalho que alcançava as mulheres brancas, a mulher negra ela era recrutada para fazer todo tipo de trabalho, inclusive o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, né? Mas também outros trabalhos pesados, trabalho na lavoura. Então, a trajetória da mulher negra em relação à divisão sexual do trabalho nunca poupou essas mulheres do espaço público, muito pelo contrário, o espaço público sempre foi acumulado com o espaço privado no trabalho. Então, as mulheres que foram escravizadas no Brasil, elas faziam trabalho de cozinha, trabalho de limpeza, mas elas também iam na lavoura, elas não eram tratadas como sujeitos frágeis, elas eram, na verdade, aquele conjunto de trabalhadores mais sacrificado no período da escravidão, né? Aqueles que sofriam mais violência eram as mulheres. E quando a gente tem a abolição da escravidão e a inserção dessas mulheres nas relações de trabalho livres que se formam no Brasil, essas mulheres não foram poupadas também do espaço do trabalho público, porque a abolição da escravidão no Brasil é um processo que aconteceu sem amparar as pessoas que foram escravizadas, sem reparar nem amparar. Então, depois da escravidão, essas pessoas tiveram que se virar no mercado de trabalho para sobreviver. Então, as mulheres negras continuaram cuidando de suas famílias, fazendo os trabalhos reprodutivos e tinham que ganhar a vida, né? Então, no trabalho informal, no trabalho doméstico remunerado, que passou a ser ocupado prioritariamente por esse conjunto social. E quando começa a haver uma onda de inserção das mulheres no mercado de trabalho a partir da década de 40, 50, e Lélia Gonzalez vai nos dizer disso, as mulheres negras elas não tiveram as oportunidades que as mulheres brancas tiveram de trabalhar no espaço do setor de serviços, nos escritórios. Elas continuaram tendo como única opção ou os trabalhos informais, esses trabalhos que são feitos na rua, sem nenhum tipo de vínculo, sem nenhuma proteção social, mas, sobretudo, ao trabalho doméstico. Então, é importante perceber como, e eu tenho certeza que aqui no curso vocês já devem ter tido contato com a ideia de interseccionalidade, como quando você tem o cruzamento de questões de raça e de gênero, você tem uma trajetória, uma narrativa e uma vivência completamente diferente pelas mulheres. E a gente tem que considerar isso quando a gente vai fazer a crítica da divisão sexual do trabalho, das discriminações sofridas pelas mulheres no mercado de trabalho. Então, não dá para a gente falar de divisão sexual do trabalho pensando que as mulheres foram vistas como sexo frágil, ficaram a vida inteira dentro de casa e que agora querem ser inseridas no mercado de trabalho em igualdade de direitos. Isso é uma narrativa ruim e algumas mulheres viveram essa narrativa. Mas existe uma narrativa muito pior, que é a narrativa das mulheres que sempre acumularam no espaço público, no espaço privado, esse trabalho com muita violência sofrida nos dois espaços e que até hoje não conseguem transitar no espaço público para além de determinadas ocupações, que são as ocupações menos valorizadas. Então, a gente vai ver muito sensivelmente no mercado de trabalho hoje, quando você entra, por exemplo, sempre falo isso, quando você entra na universidade, quem é que são as pessoas que são professores de uma universidade? São principalmente homens brancos. Você já tem uma presença mais significativa de mulheres, de mulheres brancas. Você vai contar nos seus dedos o número de professoras negras nas unidades. Mas quem é que são as pessoas que fazem a limpeza da universidade? As trabalhadoras terceirizadas. Aí você vai ver uma presença massiva de mulheres negras. Essa desigualdade é uma desigualdade que tem uma raiz histórica e que atinge de forma diferente as mulheres brancas e as mulheres negras, né? Enquanto ainda há um processo difícil para as mulheres brancas ocuparem o mesmo espaço que os homens brancos ocupam, para as mulheres negras essa
discussão é ainda mais difícil, porque as discriminações, as violências a que elas estão submetidas impedem esse trânsito no mercado de trabalho. E a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente vai falar em quem é esse sujeito de direitos, quem é esse sujeito que tem que ser protegido pelo direito do trabalho. Eu já falei um pouco, estou passando meus slides aqui, eu não estou exibindo para vocês, porque eu acho que é importante a gente pelo menos se ver, né? Se eu passar o slide, a gente fica com a dificuldade de se compreender. E, enfim, falei dos dados do IBGE. Então, o que eu queria ressaltar para essa introdução que eu fiz com vocês aqui é como a dimensão de inserção das mulheres no mercado de trabalho nessa última década, e a gente observa um crescimento muito significativo, depois dos anos 90 para cá, da participação feminina no mercado de trabalho. Ela é uma participação heterogênea, ou seja, ela acontece de forma diferente entre mulheres brancas e mulheres negras, mas, sobretudo, ela é uma inserção precária, porque o fato de as mulheres entrarem no mercado de trabalho formal e com um volume cada vez maior a partir da década de 90, faz com que elas entrem nesse mercado de trabalho nas faixas salariais mais baixas, né? Então, é interessante perceber que as mulheres entraram entre 2006 e 2013, que é um período que a gente tem alto crescimento da participação feminina no mercado de trabalho. 84% das admissões de mulheres se concentram na faixa de até 2 salários mínimos. Então, mesmo a inserção feminina no mercado de trabalho, ela vai acontecer com um lugar discriminatório. E quando a gente compara esses dados entre mulheres brancas e mulheres negras, a gente também tem algum desnível entre esses dois conjuntos, tá? E aí eu queria trabalhar com vocês nesse segundo conjunto de ideias, a ideia de cuidado, que eu já falei aqui um pouco, mas eu queria tratar um pouco mais, porque esse é um elemento comum da discriminação das mulheres no mercado de trabalho e algo sobre o que a gente tem que pensar para fazer uma crítica feminista do direito do trabalho. A ideia do cuidado, né, desse conjunto de tarefas que a gente faz no ambiente privado e que são necessárias para que as pessoas estejam limpas, saudáveis, para que elas tenham bem-estar, para que elas estejam alimentadas, né, enfim. Esse é um trabalho que ele é invisibilizado, tanto pela economia, como pelo direito, como pela própria sociedade. E é interessante a gente trazer o olhar para esse cuidado, porque ele é um elemento central para a opressão de gênero, né? Então, ele é uma responsabilidade imputada às mulheres de forma exclusiva e de forma coercitiva, né? Muitas vezes com uma dimensão ideológica que faz com que o cuidado se confunda com a ideia de amor. Então, se você ama a sua família, você cuida da sua família e você tem que cuidar bem, porque se o trabalho de cuidado não tiver feito, todo mundo vê e todo mundo aponta. Mas se você fizer bem o trabalho de cuidado, ninguém o considera, ele é invisível, né? Essa é uma questão muito interessante perceber. Se você entra numa casa que está tudo arrumado, está tudo no lugar, a comida está na mesa, aquilo é o normal, né? É o que se considera ordinário. Ninguém vai tecer um comentário sobre isso. Mas se você entra numa casa que está tudo sujo, tudo bagunçado, o almoço está atrasado, a comida está ruim, você automaticamente nota e fala, pô, alguém não fez um trabalho aqui. Então, o cuidado, ele tem essa dimensão de ser um trabalho que só é percebido quando ele não é feito, quando ele falta, e é invisibilizado quando ele é feito. E as mulheres se sentem coagidas, de certa forma, a gente é educada a se responsabilizar por esse trabalho de cuidado, e há como se isso fosse uma dimensão da nossa forma de se relacionar, dos nossos afetos, né? Embora os homens eles possam amar sem ter essas responsabilidades reprodutivas, para as mulheres isso recai com o peso do amor, né? Então, se você ama a sua família, você cuida. Se você é uma pessoa desleixada com o seu ambiente doméstico, é porque você não ama, você não é uma boa mãe, você não é... Então, isso recai sobre as mulheres com esse peso. E isso é uma dimensão ideológica fundamental da opressão de gênero, né? Porque quando o trabalho é feito e ele é bem feito, você não tem um reconhecimento social, nem há uma valorização econômica desse trabalho, né? Ele é um trabalho feito gratuitamente, ele é um trabalho essencial para o sistema capitalista, para além
da percepção individual dos sujeitos, ele é essencial para o sistema capitalista. Se os trabalhadores que trabalham na indústria, no setor de serviços, na agricultura, não tivessem como ter higiene no ambiente doméstico, ser alimentados e descansar, eles não conseguiriam produzir. E há uma dimensão muito importante do cuidado, e eu sempre gosto de falar sobre isso nessa perspectiva econômica, que é o fato, gente, de que o cuidado é o que viabiliza que o salário que é pago hoje pelo setor do emprego formal no Brasil, ele seja suficiente, né? Se a gente pensasse, por exemplo, que o salário mínimo, ele tem que dar conta de todas as necessidades da família, com higiene, alimentação, moradia, etc., e que o trabalhador teria que comer todo dia em restaurante, lavar roupa na lavanderia e colocar uma série de serviços que são realizados em casa para serem comprados no mercado, para serem feitos externamente, o valor disso seria absurdo, o salário nunca seria suficiente. O salário que é praticado no Brasil, com todas as críticas que a gente tem que fazer a ele só dá porque existe alguém mediando a relação entre o dinheiro que é recebido no final do mês e aquilo que se converter em cuidado para as pessoas. E quem está mediando isso são as mulheres, através do trabalho de cuidado. Se a pessoa for almoçar no restaurante todo dia, ela vai gastar, sei lá, no mínimo R$10 por dia para almoçar. Quando você multiplica isso no final do mês, dá um absurdo. Mas se você comprar uma cesta básica e você tiver uma pessoa que se encarrega de converter aquela cesta básica por um valor bem menor do que seria gasto em restaurante, em comida, em alimentos para toda aquela família, esse salário é viável. E quem é essa pessoa que está encarregada de fazer isso de graça, sem que ninguém reconheça? São as mulheres, né? Então, a invisibilidade econômica do trabalho de cuidado é uma forma de oprimir as mulheres e uma forma também do próprio sistema capitalista se apropriar desse trabalho feminino. Não são só as famílias, é o próprio sistema capitalista e a dinâmica salarial do trabalho formal que se apropria desse trabalho feminino, que é invisibilizado. E uma coisa importante da gente ver é que a nossa sociedade, por conta de imputar às mulheres a tarefa de cuidado de forma exclusiva, de forma coercitiva, não tem uma ética do cuidado. A gente não pensa que esse trabalho é necessário, ele é importante, ele precisa ser compartilhado por todas as pessoas adultas, todas as pessoas têm que ser responsáveis pelo ambiente doméstico, pelas suas famílias, pelos idosos, né? E isso acontece, inclusive, numa perspectiva dos serviços públicos. Então, a gente não tem um sistema previdenciário suficiente, a gente não tem uma estrutura pública que vá acolher as pessoas na velhice, que possa acolher as pessoas em situações de doença, porque quem está fazendo isso gratuitamente dentro da nossa sociedade também são as mulheres. E, contraditoriamente, porque esse trabalho feminino de cuidado, ele não é valorizado e ele é invisibilizado, são as mulheres as pessoas que são menos cuidadas quando elas precisam, né? Porque elas centralizam essa atividade não é compartilhada pelos outros sujeitos da sociedade, sobretudo pelos homens, e muitas vezes o fato de as mulheres se dedicarem ao trabalho de cuidado gratuitamente para suas famílias faz com que elas tenham dificuldade de se inserir no mercado de trabalho formal, ou então que elas tenham muitos intervalos durante uma vida profissional sem acessar esse mercado de trabalho formal, e isso faz com que elas não consigam preencher os requisitos para uma aposentadoria, por exemplo. Então, são essas mulheres que cuidam as que menos são cuidadas no período final de suas vidas. E essa contradição, ela se desdobra no próprio trabalho doméstico. Inclusive, essa expressão que eu estou usando foi o mote da campanha da FENATRAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, durante a pandemia. Cuide de quem cuida de você. O fato de o trabalho doméstico ter uma proteção social precária, ainda muito incipiente no Brasil, de haver uma grande parte das trabalhadoras domésticas na condição de informalidade, como diarista, fez com que, durante a pandemia, as pessoas simplesmente dispensassem esse trabalho, né? As pessoas, muitos seguiram recrutando trabalho, colocando essas trabalhadoras em risco, outros dispensaram sem remunerar, e por conta de estarem excluídas do sistema de proteção social de uma forma mais consistente, essas trabalhadoras que passam a vida toda cuidando nas suas famílias e para as famílias de terceiros, foram aquelas que foram menos cuidadas no contexto da pandemia, né? Então, é importante a gente pensar o cuidado como um elemento central das discriminações de gênero e o cuidado também como um elemento que viabiliza
uma série de arranjos econômicos na nossa sociedade e um elemento que é deficitário em relação às próprias mulheres. Quem mais cuida é quem menos é cuidado na nossa sociedade. Gente, eu vi agora que o nosso tempo, eu já avancei bastante aqui no tempo que eu tinha de fala. Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem me interromper? Eu estou falando rápido, estou falando devagar? Tá maravilhoso, professor. Tá tudo bem? As meninas estão comentando no chat que tá ótimo. Então tá bom. Se vocês quiserem interromper, aqui eu tive um pouco de dificuldade de acompanhar, mas vamos às perguntas, tá legal? Então vamos lá, gente. Tive um pouco de dificuldade, mas vamos lá. Eu, no máximo, eu vou. Então vamos lá, gente, sobre a divisão sexual do trabalho, o direito do trabalho. O que é uma crítica feminista do direito do trabalho, partindo desse pressuposto de tudo que eu falei para vocês aqui agora? Quando a gente vai ver como o direito do trabalho está estruturado, e essa crítica a gente pode fazer ao direito do trabalho no Brasil, mas a gente pode fazer também na legislação trabalhista de outros países do mundo também, a gente percebe que há um regramento das relações de trabalho que é muito objetivo e voltado para a acomodação de um sujeito de direitos. O que é o sujeito de direitos? A pessoa que você está regulando quando você diz, a pessoa vai trabalhar 8 horas por dia, entra às 8, sai às 12, tem 2 horas de almoço, volta para trabalhar e sai às 18. A pessoa vai ter direito a tantas horas de descanso de um dia para o outro, a 11 horas de descanso entre um dia de trabalho e o outro, vai ter direito a um repouso semanal aos domingos, vai ter direito a uma pausa de 15 minutos, se o trabalho durar mais do que 4 horas continuadas, enfim, vai ter direito a férias de 30 dias depois de um ano de trabalho. Quem é a pessoa que esse conjunto de regras está tratando quando a gente vai olhar? E aí a gente tem que ir na fonte, na formação histórica do direito do trabalho. O direito do trabalho não surgiu pensando nas mulheres que estavam trabalhando gratuitamente para suas famílias, não surgiu pensando nas trabalhadoras domésticas, não surgiu pensando nos trabalhadores que foram escravizados e estão na informalidade hoje. Ele surgiu pensando num tipo específico de trabalhador, que era o trabalhador da indústria, né? Logo depois da Revolução Industrial. Então, o homem branco, heterossexual, que trabalhava na indústria. Esse sujeito é o sujeito que se enquadra perfeitamente nas normas de direito do trabalho, que no caso do Brasil foram criadas lá em 1943 e que estão vigendo até hoje. Por que eu digo que esse é o sujeito de direitos, o padrão do direito do trabalho? Porque esse é um sujeito que pode sair de casa às 8, antes das 8 da manhã, trabalhar das 8 às 18, e não se preocupar com quem está cuidando dos seus filhos nesse período. Esse é um sujeito que pode receber um salário mínimo e ficar tranquilo que ele vai descansar da hora que ele chega em casa até o dia seguinte, porque quando ele acordar, vai ter comida na mesa, roupa lavada e uma casa limpa. Esse sujeito é um sujeito que pode tirar férias de 30 dias, e não importa se essas férias vão coincidir com as férias dos filhos deles ou não na escola, né? Então, essa série de regras, ela funciona partindo do pressuposto de que o destinatário desses direitos trabalhistas, ele tem em casa uma mulher cuidando dos seus filhos, da sua própria casa e da sua família. A viabilidade desse sistema de regras passa pelo trabalho de cuidado de um sujeito que não está incluído na relação de proteção trabalhista, percebe? Então, quando o direito do trabalho cria essas regras para esse homem branco, trabalhador da indústria, ele pressupõe que em casa tem uma mulher, mas ninguém conversou com essa mulher sobre direitos trabalhistas que estavam sendo assegurados a esses homens trabalhadores da indústria. E aí, aos poucos, a gente foi tendo uma abertura cada vez maior da legislação do trabalho para incluir outros grupos sociais, outros tipos de trabalhadores rurais, trabalhadores de serviços, entre outros, e alguns direitos que foram surgindo depois da inserção das mulheres no mercado de trabalho, sobretudo os direitos relacionados à reprodução, mas que acabam repetindo essa ideia de que a mulher é um homem que é um trabalhador, como se fosse um homem, que de vez em quando vai se reproduzir, vai precisar de uma licença maternidade, de amamentar os filhos, e depois está tudo igual de novo. Só que o que a gente está tentando trazer aqui é que não está tudo igual de novo, né? Porque
a forma como a mulher vivencia o tempo, a dupla jornada de trabalho, a necessidade difusa que ela tem de atenção em relação aos cuidados da sua família, o cuidado das crianças, ela persiste para além dos momentos específicos de licença maternidade. E ela vai persistir em outras dimensões da relação de trabalho, modificando a forma como a mulher vive o tempo, com que o salário é pago para ela, como que ela, as formas de remuneração, enfim, até as formas de organização coletiva. A crítica, portanto, que se faz feminista ao direito do trabalho, é uma crítica que desconstrua essa ideia de que esse padrão de sujeito de direitos que foi criado para o direito do trabalho é um padrão universal. Ele não tem nada de universal, pelo contrário, ele é muito limitado a uma experiência masculina, pressupondo uma relação em que o homem prevalece, né, e tem privilégios em relação às mulheres no âmbito das relações de trabalho e da vida social. Então, há uma necessidade de se repensar o direito do trabalho para que essas estruturas elas possam contemplar formas de vida e formas sociais que são características da nossa sociedade em relação ao gênero feminino, certo? Então, feita essa crítica, que eu acho muito importante da gente pensar e da gente discutir, é importante também a gente pensar nesses avanços que têm sido feitos pela legislação, no sentido de tentar acomodar. Como sempre, como eu já disse aqui, são avanços parciais, são avanços que estão indo aos poucos, tentando fazer um puxadinho para cobrir ali uma ou outra demanda feminina, mas que ainda não fazem essa proteção de uma forma radical, né, no sentido de ir à raiz do problema e enfrentá-lo. Mas a gente vai ter, então, principalmente na nossa legislação, como regras de proteção ao trabalho da mulher, as regras relacionadas à ação na admissão, né? Então, há uma previsão de que você não pode estabelecer critérios estéticos, por exemplo, em relação a anúncios de emprego, porque isso era muito comum de acontecer e ainda é de forma velada em relação a vagas de trabalho femininas. Não há possibilidade de você estabelecer a priori o sexo do trabalhador para uma vaga de emprego, ou seja, discriminar mulheres na contratação. Também não pode ser considerada o sexo como um fator de ascensão profissional, né? Também não é possível, não é admitido pela nossa legislação, que se exija no momento da contratação comprovação de esterilidade ou de gravidez, né? E também não se pode restringir ou adotar critérios subjetivos para inscrição ou aprovação em concurso, em empresa privada, em razão do sexo, idade ou condição de gravidez, né? E também há previsão específica da proibição de revistas íntimas. Quando eu falo dessa questão, eu estou trazendo uma série de situações que acontecem, que já aconteceram no passado de forma aberta, mas que continuam acontecendo de forma velada, muitas vezes no nosso mercado de trabalho, mas que a legislação tenta fazer frente, né? Instrumentalizar direitos para que, caso essas situações aconteçam, as pessoas possam ser reparadas, tá? Então, a gente vai ter esse primeiro conjunto de regras sobre a igualdade no acesso ao mercado de trabalho. E vejam que, embora esses sejam direitos assegurados na legislação, não é incomum nós assistirmos discursos públicos, inclusive feitos por autoridades, no sentido de que a mulher tem que ganhar menos porque ela engravida, porque ela gera ônus para o empregador. E a nossa legislação é explícita no sentido de dizer que a adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é uma norma de ordem pública que não justifica, em hipótese alguma, redução do salário, né? Então, mesmo as nossas conquistas que já estão amparadas na legislação, por vezes elas são objeto de uma contestação social, inclusive por parte de autoridades. O segundo conjunto de regras que é importante, aí a gente pode destrinchar melhor nas perguntas, se esse for o interesse de vocês, são aquelas regras voltadas à proteção da maternidade, né? Que dizem desde que a mulher não pode ser dispensada em razão do fato de se casar ou de estar grávida, e que há estabilidade no emprego para a mulher, desde que se confirma a sua gravidez até o período de 5 meses após o parto,
e as regras que se orientam em torno da licença maternidade, que é o direito das mulheres ao afastamento durante 120 dias após o parto, recebendo o salário maternidade que é pago pela Previdência Social, né? Então, muito importante essa regra, porque ela assegura às mulheres esse momento de primeiros cuidados em relação às crianças que nascem e a possibilidade de uma amamentação integral, que é uma recomendação de saúde pública. É interessante fazer o contraponto também e perceber que a mesma legislação que prevê 120 dias para as mulheres de licença maternidade, que podem ser estendidos até 180 dias se a empresa aderir ao programa Empresa Cidadã, é importante confrontar essa regra com a regra da licença paternidade, que é prevista em 5 dias e que pode ser estendida até 15 dias se o empregador aderir à empresa cidadã, né? Então, é como se a nossa legislação também, ao assegurar esse direito que é essencial para as mulheres, reforçasse a responsabilidade pelo cuidado com as crianças é exclusiva das mulheres, porque 5 dias, sinceramente, só dá para o pai ir lá no cartório registrar o filho, né? Ele não vai fazer nada além disso. E quando a nossa legislação distribui dessa forma o período de afastamento em razão do nascimento de uma criança, ele reforça todo esse discurso que eu acabei de trazer para vocês aqui, de que o cuidado, a responsabilidade das mulheres, de que os homens não têm uma responsabilidade ética pelo cuidado, e de que todos os ônus que decorrem do cuidado vão recair também sobre as mulheres. Nesse sentido, é importante trazer que essa não é a única forma de fazer a proteção da maternidade, que existem outras experiências em legislações de outros países que prevêem períodos iguais de tempo para homens e mulheres em razão do nascimento de um filho, e existem legislações, inclusive, que prevêem a licença do casal, né? Então, há uma licença, um período até mais largo, em alguns países nórdicos esse período vai até 1 ano, para o casal, e o casal distribui entre si da forma que melhor entender, né? Podendo botar 1 mês para um, 11 meses para o outro, 6 meses para cada, independentemente de ser o homem ou a mulher, né? Quando uma legislação coloca uma disposição como essa, ela está nos dizendo que os dois são responsáveis e vocês podem negociar isso em função da conjuntura profissional de cada um. A nossa legislação, infelizmente, reforça essa imputação às mulheres da responsabilidade reprodutiva. Essa licença maternidade se aplica também à adotante, né? E à guarda judicial também. Há algumas proteções decorrentes do período de amamentação, né, e alguns direitos da mulher gestante de não estar em atividade insalubre, de ser transferida do trabalho se o seu trabalho colocar a risco a gravidez. Nós temos também regras que asseguram o intervalo para amamentação para as mulheres durante o período até que a criança complete os 6 meses de idade, podendo inclusive ser estendido se houver uma demanda médica específica. E, por fim, eu queria falar com vocês da questão do assédio moral e sexual, que nós temos como destinatárias no mercado de trabalho, como vítimas, né, dessas situações, principalmente as mulheres, né, tanto do assédio moral como do assédio sexual, e nós temos na nossa legislação uma carência de dispositivos que tratem desses temas, principalmente com um recorte específico de gênero. Recentemente, a Organização Internacional do Trabalho editou a Convenção 190 da OIT, que é uma convenção que trata sobre violência no trabalho e assegura direitos especificamente às mulheres, por entenderem que as mulheres são um grupo vulnerável a esse tipo de violência. O Brasil ainda não ratificou essa convenção, que seria muito importante para ter uma perspectiva de gênero mais protetiva em relação às mulheres, em relação a essas violações que acontecem. Inclusive, a Convenção 190 relaciona as violências que são sofridas, a proteção das mulheres no trabalho, às violências que são sofridas no ambiente doméstico, né? Que inclusive é uma ponte entre o que vocês debateram com a primeira palestrante e o nosso tema, né? Porque a OIT entende que é uma dimensão da violência contra as mulheres no mercado de trabalho, o fato de elas se prejudicarem ou sofrerem impactos negativos na sua relação de trabalho por força de serem vítimas de violência doméstica, né? Então, não é incomum que a mulher que sofre violência doméstica no trabalho ou em casa,
que ela tenha que mentir no trabalho, que ela tenha que faltar mais ao trabalho porque ela está machucada, porque ela está com vergonha. E isso acaba, por, muitas vezes, reproduzindo uma violência no ambiente de trabalho, essa mulher ser punida, dela ser demitida, o que aprofunda o ciclo de violência doméstica, porque se ela perde o emprego, ela se torna ainda mais dependente desse agressor e mais vulnerável aos contextos de violência. Então, esses são temas sensíveis em relação às relações de trabalho, especificamente pensando nas mulheres, e eles têm que ser pensados como perspectivas de avanço em conjunto com o debate mais profundo que a gente fez na primeira parte. Eu peço desculpa, gente, se eu acabei falando mais do que eu gostaria de forma expositiva, mas eu queria abrir agora para as perguntas, para os questionamentos de vocês. Fico inteiramente à disposição. Se vocês quiserem fazer os questionamentos por escrito, no chat também pode ser, ou então se vocês quiserem perguntar falando também, fiquem à vontade. A Giovana está dizendo aqui que acha que não tem questionamentos, que a explicação foi ótima. Obrigada, Giovana, mas pode ter questionamentos, tem muita coisa para vocês pensarem aí. Bom dia. Será que eu posso fazer um questionamento? Vocês podem Bom ter dia. dúvidas. Claro, por favor. Obrigada, professora. Realmente foi excelente. Eu sou Luciana Teixeira, falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Hoje está uma chuva danada aqui, mas foi muito bom te ouvir. E eu queria, se pudesse nos trazer a ideia de como a gente pode combater o assédio moral no trabalho. Assim, qual é a forma? Existem algumas maneiras? Como é que a gente consegue combater essa violência? Obrigada. Boa pergunta, Luciana. Obrigada pela sua participação. Bem, o assédio moral no trabalho, ele tem algumas características, né, que podem ser combatidas tanto por meio de modificação dos padrões de gestão, abertura de canais de comunicação, como até de processos educativos mesmo entre os trabalhadores. O que eu falo disso? Que existem dois tipos de assédio moral, né, no ambiente de trabalho. Tem aquele assédio moral individual ou perverso, que é como a gente denomina, que é aquele assédio que decorre do comportamento de um sujeito. Então, é uma pessoa que numa posição de liderança, ela abusa desse poder, ela usa esse poder para constranger, para humilhar. E aí você tem que ter no ambiente de trabalho, o empregador ele é responsável pelo comportamento desse sujeito, né? Então, se você tem um gerente no ambiente de trabalho que tem esse tipo de perfil e que ele pratica esse tipo de conduta, é responsabilidade do empregador puni-lo, adverti-lo, até desligá-lo do ambiente de trabalho, se isso está causando um mal-estar entre os demais trabalhadores. Mas a gente tem um segundo tipo de assédio moral, que inclusive é o mais comum atualmente, que não tem a ver com o desvio de personalidade de um sujeito, mas tem a ver com o fato de que as empresas estão adotando cada vez mais estratégias de gestão que visam mais produtividade, mais competitividade entre os empregados, visam um padrão de eficiência cada vez maior, que acabam legitimando uma esfera de tensão no ambiente de trabalho, em que um trabalhador cobra do outro e que vão descarregando pressão. Muitas vezes essa descarga de pressão acontece com xingamentos, com violência, com constrangimentos, com humilhações, né? E aí a gente tem que pensar isso com as características específicas do nosso mercado de trabalho, né? No Brasil, a gente venceu há muito pouco tempo uma experiência de escravidão, né? Pensando que, né, a experiência histórica de 1888 para cá, do ponto de vista histórico, não é um tempo tão longo. E principalmente porque a gente não teve uma reparação, uma repaginação do nosso mercado de trabalho depois disso. Então, muitas práticas autoritárias, violentas, que eram características do período escravocrata,
ainda são naturalizadas no nosso ambiente de trabalho, dando aso a essas situações de violência. Então, o que se recomenda? Que hajam mudanças nos padrões de gestão, democratização dos padrões de gestão, principalmente a participação dos sindicatos para discutir as metas, as formas de cobrança. As empresas têm que ter canais de comunicação em que os trabalhadores possam denunciar essas condutas de forma segura, né? E há a necessidade de um processo educativo mesmo, uma perspectiva mais ampla, né, de que mude essa visão, né, de que o trabalhador é um subordinado para tudo, para toda e qualquer demanda e que ele tem direitos de cidadania. E quando a gente fala de mulheres, é interessante perceber que as mulheres, elas são prioritariamente vítimas tanto do assédio moral como do sexual, porque muitas vezes o assédio moral sobre a mulher se dá pelo fato de ela não conseguir se comportar como um homem no ambiente de trabalho. Tem uma pesquisa muito interessante aqui da UNB sobre isso, que é a pesquisa da Lara Parreira. Ela mostrou que muitas vezes o motivo, aquilo que gera o assédio moral contra as mulheres, é o fato de ela não se adequar a um estereótipo do trabalhador ideal. E esse estereótipo é um estereótipo masculino, é de uma pessoa que não se distrai por conta dos filhos, que não que consegue ter uma disciplina compatível com o alinhamento em relação a essa dimensão do cuidado, ou então a determinadas características subjetivas que são atribuídas ao feminino. Não é incomum, por exemplo, que numa situação de assédio moral, o assediador se valha de expressões de cunho sexual, ou então que rebaixem, do ponto de vista estético, a mulher, né? Então, há um reforço de gênero às situações de assédio. Então, isso aí também precisa ser revisto a partir de uma conduta de educação, né, para o trabalho e de reposicionar a forma como as mulheres são vistas no ambiente de trabalho, reconhecendo seus direitos. Muitas vezes isso pode ser um elemento, né, a minorar os efeitos do assédio. Mas é importante, eu sempre falo isso, que o trabalhador ele não queira vencer o seu assediador, né? Então, o trabalhador que ele é assediado, muitas vezes querer ficar ali, aguentar, pode levar a pessoa até ao adoecimento, né? É importante que a pessoa se valha dos instrumentos legais, ela pode, inclusive, pedir o fim do contrato de trabalho, sem ter nenhum ônus com isso, para se livrar de uma situação de assédio. Isso pode gerar indenizações também, né? É muito perigosa a situação do assédio moral, porque ele vai minando a confiança da pessoa, a autoestima da pessoa, isso pode gerar até um adoecimento psíquico. Da mesma forma, o assédio sexual, é importante ter canais seguros de denúncia, principalmente porque essas condutas costumam acontecer por parte do superior hierárquico, né? Então, se não houver um canal seguro de denúncia, o trabalhador, a trabalhadora acaba ficando submetido a esse tipo de conduta. Não sei se eu te respondi, Luciana. Sim, muito obrigada. Eu só queria o nome, professora, do artigo que eu vou buscar. É Lara... da Lara Parreira, uma dissertação, né, de mestrado, na verdade. Lara Parreira Faria Borges. Obrigada. Não. Eu vou tentar dar uma olhadinha aqui no fórum, porque eu estou vendo que tem algumas perguntas. A Natasha me pergunta: professor, existe algum projeto de lei que visa mudar isso da licença maternidade, sobre a diferença de homens e mulheres? Existe, Natasha, existem vários. Eu não vou nem arriscar aqui a dizer o nome dos parlamentares, porque eu posso confundi-los, ou então esquecer de algum, mas existem várias propostas legislativas no sentido de modificar essa dinâmica. Infelizmente, a gente tem vivido, no âmbito do Poder Legislativo, um processo de reforma trabalhista que tem caminhado para retirar direitos dos trabalhadores. Então, essas pautas de reformas de projetos de lei que ampliam direitos ou que então modificam a dinâmica de direitos, elas estão todas adormecidas enquanto essas medidas de retirada de direitos têm caminhado forte, né? E aí a gente perde a oportunidade também de discutir esses temas. Gabriela Passos pergunta: qual seria a forma mais indicada para reagir a um assédio moral dentro do trabalho, como, por exemplo, uma situação de broadcasting ou mentoring dentro de uma reunião? Bem, Gabriela, eu comecei a responder um pouco sobre isso, né, do assédio moral para a Luciana.
Eu acho que, como estratégia, embora a legislação assegure os trabalhadores contra determinadas violências, mas principalmente essas violências mais sutis, eu acredito que a via coletiva é sempre a melhor forma, né? O trabalhador ou a trabalhadora que está sendo colocada numa situação de ser assediado, ele é muito vulnerável diante de quem o assedia, né? Principalmente considerando que na relação de emprego a gente é subordinado, então isso traz uma série de fragilidades. Por isso que as estratégias, elas devem ser principalmente coletivas. Então, eu acho que é muito importante nos locais de trabalho ter um coletivo de mulheres que discute essas questões, ou que encaminha essa questão não como uma reação, muitas vezes, imediata a uma situação como essa, né, de uma pessoa te interromper quando você está falando, de se apropriar de sua ideia, mas discutir isso de uma forma ampla, porque é uma conduta sistemática, estrutural. Eu acho que quanto mais o debate for coletivizado, mais essas questões podem ser encaminhadas de forma produtiva, sem colocar em risco a pessoa que denuncia, né? Que isso é algo sempre a se considerar. Se você tiver alguma experiência nesse sentido para compartilhar, acho que seria válido aqui falar com a gente. A Kayla está dizendo que, infelizmente, não vai ficar até o final, mas que a aula foi ótima. Obrigada, foi um prazer. Natasha, ok. Deixa eu ver se eu acho mais alguma pergunta aqui. Ana Clara está me dizendo que tem uma pergunta. Você quer fazer oralmente, Ana Clara? Oi, professora. Na verdade, eu tenho mais um pedido, porque é assim, a senhora explicou muito bem tudo, todos os conceitos, só que eu acho que a gente naturalizou tanto essa questão do trabalho, que tem que trabalhar para ganhar a vida, não sei o que, produzir, e a gente esquece tanto que o trabalho é importante na nossa vida de forma geral, nos afeta de forma geral. Eu queria pedir para, na verdade, é um pedido, que a senhora falasse um pouco do caso da Mirtz Renata, que perdeu o filho durante o jornada de trabalho. E eu acho que tem tanta coisa ali tão simbólica sobre trabalho e sobre todas as coisas que nos antecedem ao trabalho, nos antecedem como mulher, e no caso dela como mulher negra, que eu acho que valeria um comentário, por favor. Ai, ótimo, Ana Clara. Embora essa seja uma situação extremamente dolorosa, né? Eu acho que é algo sobre o que a gente tem que falar, né? Porque faz parte das violências que constituem a nossa sociedade. A gente tem que falar sobre elas, pensar sobre elas, denunciar também isso que acontece. Eu até tive a oportunidade de escrever um texto em coautoria com a Gabriela Delgado e com a Raquel Santana sobre esse tema, depois posso compartilhar com vocês. Mas ali naquela situação, não sei se todo mundo já fez a identificação imediata, na situação da Mirtz Renata, a gente teve uma trabalhadora doméstica que ela, no contexto da pandemia, continuou trabalhando para a família empregadora, uma família de classe alta, de Recife, e ela, por conta da dificuldade, porque durante a pandemia, em tese, só as atividades essenciais deveriam continuar funcionando, né? E as atividades que não eram essenciais, os trabalhadores deveriam ter o direito de ficar em casa, em isolamento social, recebendo a remuneração. No caso da Mirtz Renata, não foi o que aconteceu, a patroa não liberou o trabalho dela, como ela precisava trabalhar para viver, ela tinha que ir ao trabalho, só que, por outro lado, por conta do fechamento dos espaços coletivos, em razão da política de saúde coletiva determinada pelo governo, as creches, as próprias redes comunitárias que se tinha para deixar os filhos, principalmente para as trabalhadoras negras de baixa renda, elas foram desativadas. Então, isso fez com que Mirtz Renata ela tivesse que levar o filho ao trabalho para conseguir prestar serviço. E durante o expediente, né, durante um momento que ela precisou descer no condomínio da empregadora para passear com o cachorro, porque essa era uma das tarefas que estavam incumbidas a ela, a criança que ficou sob a tutela, né, sob a responsabilidade da empregadora, quis buscar a mãe, a empregadora autorizou que essa criança descesse sozinha, um elevador, ele se perde no prédio, salta num andar alto e acaba caindo e vindo a falecer. Então,
são tantos dramas, são tantas violências que acontecem nessa situação, que fica até difícil para a gente falar, né? Mas o primeiro é por que essa criança estava no trabalho, né, da mãe, por que essa mãe está trabalhando, por que uma empregada doméstica está trabalhando no contexto da pandemia, né? Se a gente tinha um problema tão sério, agora a gente já está no momento de abertura, né? Embora o problema de saúde continue sendo sério. Mas quando o caso aconteceu, salvo engano, foi em abril ou em maio, a coisa ainda estava mais fechada em relação ao funcionamento das atividades sociais, então por que aquela família não podia, por um período de tempo, liberar essa trabalhadora e assumir a prestação de serviços, né? O próprio fato de o trabalho doméstico ele ser considerado uma atividade essencial para as famílias de classe alta, mostra muito da nossa tradição escravocrata, né, do fato de que as nossas elites estão acostumadas a serem servidas, né, pelos trabalhadores, e sem respeitar a humanidade, a vida desses trabalhadores. A gente consegue perceber uma continuidade, né, desses lugares. Então, aquela família de elite que contratava esse trabalho é uma família que está sendo elite por sucessivas gerações, desde o nosso período escravocrata, e continua tendo mulheres negras e famílias negras lhe servindo, né, durante sucessivas gerações também. Tinha um marcador ali que era muito forte, que é o fato de que a mãe da Mirtz Renata também era uma senhora que também tinha sido empregada doméstica daquela mesma família, e a filha continua sendo empregada doméstica da mesma família, e o filho vai vivenciar a experiência de ir com a mãe para o trabalho doméstico e acabar tendo esse desfecho trágico, né? O que mostra esse ciclo de reprodução da pobreza, né, e da desigualdade no nosso país. O fato de você não assegurar direitos ao trabalho doméstico, o fato de você não oferecer alternativas para as trabalhadoras, para as mulheres negras que não, esse destino do trabalho doméstico faz com que gerações sucessivas repitam essa história sem possibilidade de você rever as desigualdades que estão na nossa sociedade. E num terceiro momento, a gente tem uma situação de racismo estrutural ali, muito significativa, que é o fato de que essa criança, ela não foi vista por uma criança, pela empregadora, como ela vê os seus próprios filhos, né? E isso é muito uma contradição muito perversa, porque o trabalho de Mirtz Renata, enquanto empregada doméstica, é um trabalho de cuidar, né? E de cuidar da família daquela empregadora, inclusive em detrimento da dela, porque ela deixava o filho dela em outro lugar quando ela passava o dia cuidando dos filhos, da família, da limpeza, da alimentação daquele conjunto ali. E quando ela precisa, por uma exceção absolutamente justificada pelo contexto da pandemia, que o seu filho esteja no local de trabalho e seja por algum espaço de tempo cuidado por aquela família não é capaz de vê-lo como criança, né? E aí vem essa dimensão muito forte do racismo, né? Não comoveu aquela empregadora ver um menino negro chorando pela mãe. Um menino negro chorando pela mãe não invocou nela a necessidade de acolhê-lo, de protegê-lo, de entender que tem uma criança ali que está nervosa, que precisa da paciência, que precisa ser protegida, né? E com certeza ela teria um olhar diferente se fossem os próprios filhos dela chorando, ou se fosse uma criança que não fosse uma criança racializada, né? Então, isso foi um aspecto muito violento, porque efetivamente é um descuido que acontece ali em relação a essa criança, que dificilmente alguém pensa nesse resultado trágico, né, que fosse descambar na morte da criança, mas poderia gerar uma série de outras situações e microviolências que se mostram absolutamente toleradas, né, dentro do nosso cenário de desigualdade. Mas trazendo a discussão um pouco mais para o trabalho doméstico, acho que o importante desse caso da Mirtz Renata são duas coisas, né, a gente perceber a questão da essencialidade do trabalho doméstico, como as trabalhadoras domésticas elas não foram protegidas no contexto da pandemia, elas não tinham direito ao teletrabalho por razões óbvias, elas não foram liberadas com pagamento de salário pela maior parte das famílias, elas não foram protegidas de trabalhar, né, em relação a essas famílias, o que implicava para elas uma grande circulação em ônibus, enfim,
e até de contato com os próprios familiares, e a consideração da essencialidade desse serviço ao lado de outros que são efetivamente serviços públicos essenciais, mostra a nossa tradição de ter serviçais, né? A tradição da nossa elite de ter serviçais. E uma discussão importante que a Raquel Santana faz na dissertação de mestrado dela é o fato de que você não tem nenhum tipo de especificação do que seja o trabalho doméstico e do que é essencial dentro do trabalho doméstico. Então, na prática, trabalho doméstico é tudo que uma mulher faz dentro de casa, mais especificamente tudo que uma mulher negra faz dentro de casa. Porque se a gente tivesse tarefas especificadas, a gente até poderia dizer assim, olha, se tem uma pessoa doente, se tem uma pessoa com deficiência que precisa de cuidados permanentes, que é uma pessoa idosa que não tem condição de fazer as atividades sozinhas, você pode ter uma trabalhadora como cuidadora, e essa é uma atividade essencial. Mas é essencial ir fazer a faxina para pessoas adultas que poderiam fazer elas mesmas essa faxina, é essencial ir fazer a comida, sendo que essas pessoas poderiam fazer sua própria comida. Então, você não tem... a falta de reconhecimento social desse trabalho faz com que você não reconheça que existem especializações desse trabalho que poderiam ser crivos, inclusive éticos, em relação ao que é essencial e o que não é. E isso não aparece, né? E aí a gente teve esse resultado dramático, que foi a maior parte, tanto das empregadas com vínculo formal como as diaristas, terem sido ou dispensadas sem remuneração ou sido obrigadas a continuar trabalhando para garantir a sua subsistência com todas essas adversidades, né? E é só de pensar que o que aconteceu foi essa tragédia da morte do menino, mas poderia ter acontecido a empregada se contaminar com Covid, né? Inclusive, veio na mídia depois que a família já tinha tido a contaminação por Covid e exigiu que a empregada continuasse trabalhando durante o período que estavam contaminados. Mix poderia ter contaminado a mãe dela, que é uma pessoa idosa, que poderia ter falecido, poderia ter contaminado o filho, né? Muitos riscos foram tolerados e parecem banais nessa história, até que se chegue à morte do menino como uma situação absurda, né? Mas existem muitos absurdos que acontecem anteriormente. E é bem importante lembrar também que a primeira vítima de Covid do Brasil foi a empregada doméstica, né? A patroa volta da Europa contaminada recruta o trabalho doméstico, se trata nos melhores hospitais e se cura, a empregada doméstica se contamina, não tem acesso ao serviço público de saúde e morre, né? Então, como a gente vê o trabalho doméstico, que tipo de respeito, que tipo de proteção, e como essas desigualdades são vivenciadas pelas trabalhadoras domésticas em razão desse conjunto de arranjos, né, que são reproduzidos. Esse caso é um caso bem emblemático para a gente pensar o Brasil, né? Tem discriminação de gênero, tem discriminação de raça, tem tradição escravagista, tem falta de proteção social, tem racismo em relação, inclusive, à forma como as crianças negras são vistas, né? Não sei se você queria comentar mais alguma coisa, Ana, em relação a esse caso. Eu até falei demais aqui, porque eu fico muito tocada por ele, de verdade. Eu vi que ontem saiu a sentença, né, da primeira ação civil pública. Foram várias ações que foram propostas, mas ontem saiu uma primeira condenação contra a família, por esse caso. Sim, Renata, na minha opinião, também é um caso muito marcante. Muito obrigada, viu, por ter falado. Que é isso, eu te agradeço pela pergunta. Gente, eu estou olhando aqui, mas eu não estou conseguindo... A Valéria me fez uma pergunta sobre um formulário, só que quando bota aqui no chat, tá muito desconfigurado, sabe? E eu estou entendendo que é uma situação concreta. Então, Valéria, se você puder, depois a Ana Clara compartilha meu e-mail, e aí você passa para mim e eu te respondo individualmente, porque eu não estou conseguindo, tá desconfigurado aqui no chat a sua pergunta. Renata, eu posso falar agora? Por favor. Renata, isso daí é um caso trágico aqui de Goiás. Nós entramos com ação civil pública porque uma prefeitura pediu para que as mulheres façam exames de mamografia e Papa Nicolau. Aí saiu a liminar. Não satisfeita, a prefeitura
exige que as mulheres façam esses exames. É porque você falou dessa questão e muita gente se presta ao concurso público e acha que pode ser exigido. A prefeitura exige que as mulheres candidatas se submetam, paguem os exames de Papa Nicolau e mamografia, que são exames invasivos, e depois que saiu a liminar, as demais candidatas são mulheres professoras do ensino fundamental, né? Que tem que pagar para a prefeitura de Senador Canedo o exame médico, o laudo. Olha que absurdo, é esse. As mulheres, né? O médico preenche isso daí, já fez cirurgia ginecológica, as menstruações são normais, tem fluxo excessivo, faz consulta ginecológica periódica, tem cólica menstrual, tem atividade sexual. Qual foi a data da última menstruação? Isso é um abuso, isso é um absurdo, e muitas mulheres estavam se submetendo a isso, sabe? Achando que como é a administração pública, como é a prefeitura, que elas são obrigadas a se submeterem a isso. Quem não se submeter não vai ser nomeada? Não vai ser empossada? Então, eu gostaria que você falasse a respeito, se possível. Entendi. Obrigada, Valéria, porque eu fiquei realmente muito confusa ali, porque estava aparecendo um formulário, eu não estava entendendo o que era. Mas é muito comum, né, no serviço público, nos editais, se exigirem determinados exames, embora esses exames não sejam utilizados para fim de determinar se o candidato vai ou não tomar posse, né, como se fosse um exame admissional para mapear quadro de saúde, doenças prévias, enfim. Mas, de toda forma, é interessante perceber que essa diferenciação entre os exames que são exigidos dos homens e das mulheres tem que ter uma justificativa do ponto de vista laboral, e se não há essa justificativa, esse é um exame abusivo. E, por exemplo, a data da última menstruação e a frequência de atividade sexual não tem interesse para nenhum tipo de condição profissional, nada justificaria esse tipo, né? Acaba sendo uma exposição do trabalhadora indevida nesse caso, né? E é lamentável que o serviço público esteja permitindo essas situações. Na iniciativa privada, o só requerimento pela CLT, estou falando da iniciativa privada porque a CLT não se aplica às contratações públicas, certo? Mas a só pergunta sobre quando foi sua última menstruação já seria considerada uma pergunta ilícita, porque é uma pergunta que indica se você está grávida ou não, né? Então, indiretamente, o empregador estaria fazendo uma pergunta que poderia ensejar uma percepção sobre o estado gravídico da trabalhadora. E as outras perguntas também são de todo inadmissíveis. Então, que bom que houve impugnação judicial dessa situação, e que importante que a gente discuta publicamente essas questões para as mulheres não entenderem que elas precisam se submeter a esse tipo de exames, né? Renata, desse laudo não houve, porque nós só impugnamos a mamografia e o Papa Nicolau. Aí, depois que saiu a liminar, a prefeitura teve a audácia, você está entendendo? Eu não sei nem como é que nomeia, de vir com esse laudo médico. A mulher são candidatos e candidatas, e para esse laudo médico específico são professoras de ensino fundamental. Olha o absurdo, depois de que já tinha essa ação civil pública, a administração pública para mim isso é uma audácia, mas audácia pode ser positivo, ter a desfaçatez de pedir para que mulheres se submetam. Por que não os candidatos? Por que não perguntam para os candidatos se eles têm relação sexual, se eles têm ereção? Por que não perguntam a eles? Por que vem perguntar a nós? Essa banalização, né, da percepção de que o corpo da mulher está à disposição, né, da sociedade, está à disposição do empregador, está à disposição do Estado, está à disposição de quem quer que seja. Com certeza, isso é uma concepção discriminatória incluída aí por baixo dessas exigências, né, e é impressionante que a gente tem uma série de mecanismos de fiscalização da administração pública em relação a diversos temas, né, corrupção, etc., e uma pauta como essa não chame a atenção do Ministério Público, das entidades. Com certeza deveria.
como é um curso de liderança, por isso que eu trouxe, para que as mulheres fiquem atentas a isso, sabe? Que se não puder questionar o edital, que leve para uma... Aqui, no caso, foi o Centro Popular da Mulher, que é a União Brasileira de Mulheres, da onde eu estou eu sou vice-presidente, estou como presidenta interina. Mas, sabe, que busquem coletivos, que se defendam de alguma forma, que não achem isso natural. E vindo da administração pública, isso ainda é muito mais grave, sabe? Isso tem que ser dado publicidade. Eu acho que aqui é um ambiente, sabe, ainda mais nesse tema, eu acho que é indispensável que isso seja alertado. É isso. Muito obrigada. Verdade. Obrigada a você por ter trazido o caso para a gente discutir, né? E principalmente, Valéria, quando se trata do momento de admissão, né? Seja no concurso, seja na contratação seletista, é o momento que o trabalhador, a trabalhadora está mais vulnerável, né? Porque você estudou, você fez concurso, você quer entrar. Então, sua intimidação em relação a questionar uma medida dessa é muito maior do que se fosse algo colocado durante a vigência do vínculo de trabalho, né? Durante a vigência da contratação pública. Mas, enfim, mais um ponto para a gente pensar aí, né, como o serviço público também descumpre as regras antidiscriminatórias no processo admissional. Gente, eu estou vendo aqui que já deu meio-dia, eu não estou identificando mais nenhuma pergunta no chat aqui. Se vocês tiverem qualquer pergunta, depois quiserem me direcionar por e-mail, eu fico à disposição. Imagino que vocês já devem estar um pouco cansadas também, que estão aí desde mais cedo, né, nessa atividade, mas eu quero dizer que foi um prazer. Muito obrigada pela oportunidade de dialogar com vocês, obrigada pelas perguntas, pelas intervenções. Desejo vida longa a esse curso e que vocês saiam daqui mais empoderadas e preparadas para lidar com os desafios, né, do nosso momento presente. Nós que agradecemos, professora doutora Renata, agradecemos imensamente sua participação no segundo curso de liderança feminina. Foi muito enriquecedor sua fala, nós aprendemos muito, muitíssimo obrigada mesmo. E antes de todos saírem, vou pedir só para a gente tirar uma foto, para a gente colocar depois no Instagram, divulgar, tá? Aí, quando a Emanuele falar já, a gente todo mundo sorri. Que eu vou tirar mais de um, porque não dá todo mundo eu só. Então, vocês fiquem sorrindo. A gente congela o sorriso. Certo, vamos lá. 1, 2 e já. O primeiro. Peraí. Vou tirar o segundo agora. 1, 2 e já para o segundo. E agradecer a presença de todo mundo até o final. Professora doutora Renata, muito obrigada. Foi extremamente enriquecedora, realmente, como a gente falou. Sua fala foi de uma contribuição muito grande. Tenho certeza que as meninas vão sair daqui com outros pensamentos com relação ao nosso trabalho no dia a dia, né? Eu te agradeço, Emanuele. Muito obrigada. Obrigada, minha xará também, Renata. Obrigada, Ana Clara. Agradeço a todos que participaram. Foi um prazer. O Lidera está de portas abertas. Obrigada, Bianca. Até mais. Bom, obrigada, pessoal, professora. Meninas, quanto à chamada, alguém perguntou aí, a gente já fez, né? Como a gente sempre faz, a gente já vai olhando no decorrer das aulas, então vocês podem ficar tranquilas. Todas que estavam aqui estão com presença, né? Eventualmente, se alguém teve algum problema de internet, vocês saibam, no decorrer da aula, fala com a gente lá no grupo de WhatsApp que a gente resolve. O formulário com o link correto, a gente mandou o link do formulário correto, tá aí no chat também, se vocês puderem responder, mais por uma questão de saber a opinião de vocês, saber se a gente está acertando, como é que tá, se a gente muda alguma coisa, enfim, só para a gente tentar fazer o melhor para vocês. Muito importante a participação de vocês no formulário também, que é isso que vai enriquecer cada vez mais o curso. Exatamente. E a gente se encontra no próximo dia 17/10,
Vai ser um formato um pouco, a gente pensa num formato um pouco diferente, né? Nós vamos tentar fazer mais um bate-papo, então não teremos blocos, né? Será uma aula só. O horário a gente colocou um pouquinho mais tarde, 9h30, porque como todos os convidados vão ficar junto a manhã inteira, então assim, para tentar desonerar um pouco, né? Apesar de ser só meia hora, mas enfim, nossa ideia é fazer mais um bate-papo, né? Foi um pedido também de vocês, uma sugestão de vocês, na verdade, esse tema, né? Jornalismo, direito, política. E aí a gente vai tentar fazer isso. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas em relação ao tema e quiserem mandar antecipadamente para a gente tentar divulgar entre os participantes, os palestrantes, né? Para que eles respondam no decorrer do próximo encontro, podem mandar, fiquem à vontade. E então é isso. Muito obrigada a todas. E esperamos vocês dia 17 no nosso 4º encontro com a temática Comunicação, Jornalismo, Política e Direito. Até mais. Beijo. Nos vemos lá. Beijo, gente. Tchau, obrigada. Obrigada a vocês.